Eclesiastes, capítulo de número 5, versículos de número 4 ao 7. Diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consista que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Palavra do Senhor Deus, livro de Eclesiastes, nos orientando o seguinte: olha, quando fizeres algum voto a Deus, não tarde em cumpri-lo. Não tarde. Prometeu alguma coisa a Deus, abriu a boca diante de Deus, cumpra o que prometeu. Porém, muitas pessoas podem pensar da seguinte forma: poxa, então quer dizer que nós temos que prometer as coisas para Deus então? Não exatamente. Porque a própria palavra de Deus diz assim: melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Ou seja, Deus não cobra para que nós façamos nenhuma promessa a Ele, nenhum voto. Deus não fica cobrando isso de mim e de você. Mas, quando nós fazemos votos com Deus, por mais que foi um momento de não pensar direito, de não refletir direito, de não pensar nas consequências, vamos se dizer assim, uma vez que a palavra foi liberada, não tem mais como voltar atrás. Quando nós prometemos algo para Deus, nós temos que cumprir. E não adianta dizer, a própria palavra diz, olha, não adianta dizer que foi um engano, que foi no momento do calor. Olha, não adianta. A palavra é muito bem clara. Não adianta. O que nós temos que entender é que a palavra tem poder. A palavra tem poder. Então, quando nós prometemos algo para Deus, Ele não quer saber. Não é que Ele é carrasco, Ele não quer saber. Em outras palavras, a palavra diz, olha, prometeu, cumpra o que prometeu. E cumpra rápido, não demore. Então a própria palavra diz, olha, é melhor você não prometer nada. Não prometa nada. Do que você prometer e não cumprir. Ou seja, nós não podemos sermos políticos diante de Deus, que faz promessas para Ele, dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e depois não cumpre nada do que falou. Porque de acordo com os textos sagrados, isso traz um problema para a nossa vida. Quando nós ficamos fazendo votos com Deus e não cumprimos os mesmos votos que fizemos com Ele, isso nos traz problema para a nossa vida. Você vê, aqui na Terra, os políticos, a grande maioria, fazem promessas para a população. Olha, se eu for eleito, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas quando são eleitos, a grande maioria não cumpre nada do que falou. Porém, qual o problema que vai dar? O máximo é na próxima eleição não for eleito novamente ou reeleito. Agora, com Deus não. Quando nós prometemos algo para Ele, se nós não cumprirmos o que prometemos, vai complicar a nossa situação diante dEle.
Deus não se agrada disso. Ele chama de tolo. Olha como que ele lida com pessoas que prometem e não cumprem. Tolo. Ele chama de tolo. Então, é isso que nós temos que entender. Nós temos que tomar muito cuidado com tudo que falamos com Deus, com tudo que apresentamos diante de Deus. Nós vamos ver um caso aqui de uma pessoa que conhecia a Deus e fez um voto ousado, no meu ver, precipitado. Essa pessoa fez um voto com Deus, mas por conhecer a Deus e saber que Deus não se agrada de voto de tolo, essa pessoa cumpriu o voto. Mas para ela cumprir esse voto, ela pagou um preço altíssimo. Altíssimo. Mas mesmo assim ela cumpriu esse voto. Diz assim a palavra, Juízes, capítulo de número 11, versículos 30 ao 32. Diz assim: Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Olha o voto ousado, precipitado e louco que Jefité fez. Quem somos nós para criticar Jefité? Nós não estamos criticando Jefité. Nós estamos apenas trazendo à tona o voto que ele fez com Deus. Jefité vai para a guerra. Ele poderia muito bem ter orado a Deus como Davi orava. Davi não ficava fazendo promessas para Deus. Ó, meu Deus, se o Senhor me dá isso, eu te dou aquilo. Davi ia para a guerra e Deus ia com ele. E Deus dava vitória para ele. Davi perguntava: Senhor, se eu for para essa batalha, o Senhor vai comigo? Eu vou, Davi. Senhor, o Senhor me dá a vitória? Eu dou a vitória, Davi. Então Davi ia. Jefité poderia ter: ó, meu Deus, é da sua vontade que eu vou para essa batalha? Se eu for, o Senhor me dá a vitória? Poderia ter feito o mesmo. Mas Jefité, ele diz o seguinte para Deus: olha, se eu for nessa batalha, se o Senhor for comigo e me entregar os inimigos às minhas mãos, me der a vitória, quando eu voltar para a minha casa, o primeiro ser que sair da minha casa ao meu encontro, eu vou dar ao Senhor. Aí você diz: poxa, mas ele já tinha noção do que poderia acontecer. Não tinha, porque naquela época eles criavam muitos animais. Era comum. Há casos, a história diz que na época mais fria, à noite, alguns animais era comum pousarem até dentro de casa. As casas daquela época não é como as casas de hoje em dia. Era comum ficar animais até na cozinha da casa. Jefité imaginou na sua mente, ele voltando para sua casa, um carneiro vindo ao encontro, uma ovelha, quem sabe uma ave, uma galinha, um galo, quem sabe algum animal, um boi, uma vaca, um bezerro. Ele imaginou, quem sabe, ele imaginou que animais viriam ao seu encontro. Ele imaginou que o primeiro ser vivo que fosse vir ao seu encontro seria algum animal. Como as pessoas que têm animais hoje em dia chegam na sua casa, é comum os animais virem ao encontro. Naquela época, eles tinham muitos animais. Tanto animais de estimação, quanto animais de criação. E era comum
os animais de criação, alguns até posarem dentro de casa, na época que se fazia muito frio. Isso era a cultura da época. Então Jefté, morando em um ambiente desse e tendo essa consciência que todas as vezes que ele chegava em casa sempre vinham os animais ao seu encontro, ele disse: o primeiro que vim, eu ofereço em holocausto ao Senhor primeiro. Porém, diz a palavra de Deus que Jefté venceu a batalha. Deus entregou os inimigos na mão dele e diz: assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Bom, então Deus cumpriu a parte dele. Jefté foi voltando para casa tranquilo, feliz. Deus fez a parte dele, agora Jefté tinha que fazer a sua parte. Por quê? Porque ele prometeu. Se ele não tivesse prometido nada, ele ia voltar para casa dando glórias a Deus, aleluias a Deus, e o assunto estaria resolvido. Ele poderia muito bem ter feito uma oração a Deus, ter pedido para que Deus o abençoasse. E Deus abençoava, porque Deus não cobra para abençoar ninguém. A bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta as dores. A bênção de Deus é gratuita. Deus não precisa de nenhum voto para que ele responda. É aí que está o X da questão. Deus não precisa que uma pessoa faça um voto com ele, de uma promessa, para que ele venha responder a pessoa. O problema é quando a pessoa faz e ele responde, então a pessoa se torna obrigada em cumprir o seu voto. Ela torna-se obrigada. O que ela prometeu, ela tem que cumprir. E Jefté prometeu o quê? E tem um detalhe, hein? Tem pessoas que fazem votos. Ó, Senhor, se o Senhor me der isso, eu te dou aquilo. Isso é voto de resposta. Quando Deus responde, outras pessoas fazem votos sem pedir uma resposta. Olha, eu vou fazer isso para o Senhor. Também isso é um voto. Olha, a partir de amanhã eu vou começar a fazer isso para Deus. Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. As pessoas vão falando, vão falando, vão falando. Mas depois, na hora de cumprir, não cumpre. Depois não sabe o porquê que a vida espiritual vira uma bola de neve. E a coisa não flui na vida espiritual. Depois a pessoa não entende o porquê. Ai, por que que eu me sinto vazio? Por que que eu sinto angústia? Por que que eu sinto tristeza? A pessoa não sabe o porquê. Que a vida espiritual dela se tornou uma bola de neve, de tanto prometer, prometer, prometer e não cumprir nada do que promete. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Então diz Juízes, capítulo de número 11, versículos 34 ao 36, diz: vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro. Não, nenhum animal naquele dia saiu da casa. Olha aí para você ver como que é as coisas. Era acostumado, nós entendemos que o costume era os animais ir ao encontro dele. Por isso que ele prometeu. Não era a filha que ia ao encontro dele de costume todas as vezes que ele chegava. Eram os animais que iam ao encontro. Por isso que ele prometeu o primeiro ser vivo, achando que seria algum animal viria ao seu encontro. Mas naquele dia os animais se esconderam. Justamente naquele dia, a ovelhinha se escondeu, o carneiro se escondeu, o boi, a vaca, enfim, o bezerro, todos se esconderam. Nenhum foi ao encontro dele. O único ser vivo que foi ao encontro dele, sabe quem foi? A sua filha, a sua única filha. A única filha que ele tinha. Ele não tinha outra filha, não tinha outro filho, só tinha essa filha. O que Jefté poderia ter feito? Oh, meu Deus, eu sei que eu prometi, mas veja bem, quando eu prometi, eu imaginei na minha mente que seria uma ovelha, um carneiro, um boi, um bezerro, uma vaca, quem sabe um outro animal, mas o Senhor está vendo, meu pai, a minha filha, minha única filha, ela é inocente. Ele poderia ter pleiteado com Deus, poderia ter argumentado, como muitas pessoas pleiteiam e argumentam quando prometem, vejam, a hora que cai a ficha e vejam a loucura que prometeu, elas tentam barganhar com Deus. Mas Deus não barganha nada, meu amigo. É aí que está. Deus não aceita barganha. Olha o que diz
Saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Você acha que ele ficou feliz quando ele viu a filha dele vir ao encontro? Ele rasgou as suas vestes. Ele perdeu o chão, Jefité. Isso prova que quando ele fez o voto a Deus, ele imaginava que seria um animal que viria ao encontro. Por isso que ele prometeu, sem nenhum problema. Se ele soubesse que seria filha, jamais ele teria prometido. Jamais. Ele não pensou nas consequências. Por isso o voto de Jefité foi um voto ousado e um voto louco, sem medir as consequências. Ele só pensou na vitória. Ele estava focado na vitória que ele não mediu as consequências da sua promessa a Deus. Ele não mediu. Quando a ficha caiu, o que ele teria que fazer com a sua filha, quando cai a ficha, ele rasga as suas vestes. A alegria da vitória foi embora. Se tivesse como voltar atrás, ele voltaria, mas não tinha como mais voltar atrás, porque ele prometeu. Uma vez prometendo a Deus, não volta atrás, não adianta. Pode pleitear, pode fazer o que quiser. E diz a palavra de Deus, a moça também era mulher de Deus. Ela era uma mulher de Deus, a menina. E a menina, mesmo sabendo que seria duro para ela, ela aceitou que ele cumprisse o voto. Então diz, e ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. A história diz que a filha de Jefité, muitos podem achar que ela foi sacrificada em holocausto como um animal. Ela não foi sacrificada em holocausto. Foi sacrificada a descendência dela. O sonho de todas as mulheres daquela época era de casar, ter filhos e filhas, constituir família. A filha de Jefité não casou, não teve filho nem filhas, não constituiu família. A descendência de Jefité morreu ali, acabou ali. Ele acabou com a descendência dele. Ele destruiu a família dele para cumprir o voto, mas ele cumpriu o voto. Ele foi capaz de acabar com a família dele. Ele foi capaz de aniquilar com a descendência dele. Acabou ali a descendência de Jefité. Nunca mais teve nenhum homem, nenhuma mulher para representar Jefité aqui na terra. Nunca mais teve. Acabou ali a descendência. Era motivo de orgulho para os judeus manter a descendência. Tanto é que quando um homem casava com uma mulher e ele ia a óbito e não tinha filhos, era comum o outro irmão casar com essa mulher para ter filhos, e o nome do filho era colocado o nome do defunto, para que o nome do defunto não se apagasse, não ficasse esquecido na cultura judaica. Era motivo de orgulho manter a família naquela cultura. E a família foi destruída para cumprir um voto a Deus. Deus pediu isso? Não. Mas a palavra diz, cuidado com o que promete. Cuidado. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Abriu a boca, prometeu, não interessa, tem que cumprir. Diz a palavra do Senhor Deus, Atos, capítulo de número 5, versículos 1 ao 4, diz: Entretanto, certo homem, aí muitos podem alegar a velha história. Ah, mas isso é Antigo Testamento, agora é época da graça. Na época de Jesus não tem mais essa não, então a pessoa pede perdão e Deus perdoa. Será que perdoa? Será que ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente? Ou será que ele mudou e não nos deixou nenhum aviso que ele mudou? O livro de Atos foi escrito
depois que Jesus foi ressuscitado. Aliás, a grande maioria dos livros do Novo Testamento eram cartas, epístolas, foram escritas entre 50 e 70 anos depois de Jesus. Então, levou-se alguns livros 30, outros 35 anos para começarem a serem escritos depois que Jesus foi ressuscitado. Atos é um desses livros. Foi escrito depois que Jesus foi ressuscitado e muitos anos depois. E olha o episódio que acontece, para você ver que Deus não muda. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando a parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Vamos entender. Naquela época, algumas pessoas que chegavam no cristianismo, elas vendiam, algumas, não são todas, algumas vendiam as suas propriedades, vendiam suas fazendas, suas casas, pegavam o dinheiro e ofertavam. Colocavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos pegavam aquele dinheiro e repartiam para os demais membros que estavam passando por certas dificuldades na época. Porque naquela época, muitas pessoas que se convertiam, muitas eram expulsas de casa, a família não aceitava. O judaísmo da época passou a não aceitar o cristianismo. Então muitos judeus, mulheres e homens que eram do judaísmo, que se converteram ao cristianismo, muitos foram expulsos de casa. Talvez na casa deles eles tinham alimento, tinham roupa, tinham sapato. Quando foram expulsos, saíram com uma mão na frente e outra atrás. E a sociedade passou a discriminar os cristãos da época. Então, para que não houvesse nenhum necessitado entre eles, os apóstolos faziam isso. Eles pegavam esse dinheiro que as pessoas ofertavam e dividia para as pessoas. Então passou-se a viver em comunhão, em uma comunidade. E diz a palavra que não havia nenhum necessitado entre eles. Por que não havia? Porque o Espírito Santo de Deus tocava nas pessoas que tinham posse para elas vender e ofertar. E por que o Espírito Santo de Deus fazia isso? Porque a palavra diz que nenhuma pregação foi nesse sentido. Nenhum pregador da época dizia para a pessoa: pega tudo que você tem, venda e coloca no altar. Nenhum pregador, nenhum apóstolo pregou isso. Ah, mas se eles não pregavam, então por que as pessoas faziam isso? Daí a prova que era o Espírito Santo que movia o ser humano a fazer aquilo. Então começou as pessoas que eram movidas pelo Espírito Santo a vender casa, vender propriedade e levar o dinheiro e depositar nos pés dos apóstolos. Detalhe, os apóstolos não pegavam o dinheiro para eles, como nós vemos alguns pregadores de algumas igrejas fazer nos dias de hoje, pegar o dinheiro só para eles e eles enriquecem e as ovelhas ficam pobres. Não, os apóstolos pegavam aquele dinheiro e repartiam para os membros, para as ovelhas. Então, um certo homem chamado Ananias, com a sua esposa Safira, dá-se a entender que ele não queria ficar por baixo. Ele viu os demais vendendo, falou: poxa, todo mundo que está tendo aí, ó, as propriedades estão vendendo, estão ofertando. Vamos fazer uma coisa, a gente vende a nossa propriedade e fala que vai ofertar. Só que a gente guarda um pouco aqui do valor e entrega só um pouco. Assim, diante das irmandades, eles vão dizer: olha, eles lá foram movidos por Deus, ofertaram tudo também, ficaram assinados. Esses são crentes verdadeiros.
Quer dizer, eles se preocuparam em passar uma boa imagem para as pessoas. Então eles venderam a propriedade, retiveram parte do preço, guardaram na casa deles, pegaram o que sobrou, dividiu em dois, ele e a esposa, e foram levar diante do apóstolo. Mas o Espírito Santo já mostrou para Pedro. E o interessante é, você vai dizer, mas quem garante que Pedro não pregou para ele fazer isso? O interessante é que a palavra é clara, diz, conservando, porventura não seria teu? Olha, você guardando a sua propriedade, ela não era tua? Em outras palavras, você não era obrigado a vender. Ninguém mandou você vender. Ah, mas você quis vender, vendeu e pegou o dinheiro? Ok. E vendido não estaria em teu poder? Vendido, o dinheiro estava em suas mãos, ele era seu. Você poderia ter guardado todo o dinheiro para você. Mas o problema foi que você mentiu. Você disse que iria vender, pegar todo o dinheiro e ofertar. Quando você disse isso, você falou isso para Deus, não foi para o homem. E quando você reteve, você não enganou o homem, você enganou a Deus. Entendeste a gravidade da situação? É aí que está o perigo. Ananias e Safira não tinham temor, não tinham noção do que eles estavam fazendo. Então, fizeram um voto de tolo. Se eles não tivessem feito esse voto, não teria problema nenhum. O problema é que eles fizeram um voto de tolo. Aí muitos dizem, poxa, mas mesmo assim eles levaram muito dinheiro para ofertar. Levou, mas não levou tudo. Prometeram tudo, tinha que entregar tudo. Se tivesse prometido a metade, tinha que entregar a metade. Se tivesse prometido 10%, teria que ter entregado 10%. Então, quando nós fazemos uma promessa a Deus, nós temos que cumprir exatamente do jeito que prometemos. Caso contrário, nós vamos o quê? Nos afundar no mundo espiritual e arrumarmos problema no mundo espiritual. E não adianta dizer que falou sem pensar, que não raciocinou. Não adianta querer argumentar. Com Deus é assim. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, com ele é assim. É melhor ficar calado diante dele e não abrir a boca, do que abrir a boca, prometer e não cumprir. Esta é a palavra do Senhor Deus. Que isso sirva de exemplo para mim, para você, porque por muitas das vezes o momento, o calor do momento, situações fazem com que nós prometemos as coisas. Porém, é um perigo quando se promete e não cumpre o que se prometeu. É confusão no mundo espiritual. Confusão no mundo espiritual. Esta é a palavra do Senhor Deus.